Glória a Deus, estamos de volta. Nós estamos nessa série que se chama Um Novo Dia. Nós estamos estudando a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E nós falamos e temos falado sobre o propósito de Pedro nessa carta, que é anunciarmos uma esperança viva. Essa esperança, como eu disse há pouco, que não está condicionada àquilo que nós vivemos nessa terra. Se você perdeu alguma coisa até agora, você que está no canal do YouTube aí, você pode ver, tem a playlist criada lá dessa série, Um Novo Dia, assim como das outras séries. Se você está com a gente no Facebook, depois corre para o nosso canal do YouTube, se inscreve lá, tem as mensagens anteriores dessa série para você poder não só ser abençoado, mas entender um pouco mais daquilo que você vai ouvir, do que nós vamos compartilhar hoje. Na semana passada, nós falamos sobre viver o novo. E uma vez que vivamos o novo, ou que devemos viver o novo, nós que temos a esperança em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus, a pergunta para mim e para você é: você tem vivido o novo? A galera aqui que está na produção, a galera do louvor, a pergunta para nós, que ainda que trabalhando, estamos também desfrutando da palavra. Temos vivido o novo? Essa é a pergunta. Porque Paulo vai dizer lá à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Se passa as coisas velhas e tudo se faz novo. Se estamos em Cristo, temos vivido a novidade que nele nós recebemos, de vida que nele nós recebemos? Essa é a pergunta. Isso foi o que nós falamos semana passada. Viva o novo. Mas a pergunta é: por que viver o novo? Qual motivo ou para quem eu devo viver o novo? Bem, a Bíblia nos dá algumas orientações, ou aqueles irmãos que foram instruídos ou inspirados pelo Espírito Santo de Deus nos trouxeram algumas orientações, não só para a época, mas para a nossa vida hoje, amanhã e depois. E uma delas, eu gosto muito, é Paulo, quando escreve também à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 31, quando ele vai dizer que, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo, e não algumas coisas, mas façam tudo para a glória de Deus. Por que viver o novo, pastor? Por causa de Cristo, por amor a Cristo. E eis então o tema da palavra de hoje na série Um Novo Dia. Vivendo o novo, e me perdoe as letras garrafais que você vai ver aí, mas é para dar um choque mesmo, por causa de Cristo. Vivendo o novo por causa de Cristo. A gente encerrou a palavra da semana passada no 2º capítulo de Pedro, nos versos 11 e 12. Nós paramos semana passada no 2º capítulo de 1 Pedro, nos versos 11 e 12. Mas nós vamos iniciar a palavra de hoje também nos versos 11 e 12. Isso não é porque eu quero encher a mensagem, isso não é porque faltou texto, é porque esses versículos, de acordo com os comentaristas, os estudiosos de teologia, na parte dos comentários bíblicos, mas também se você faz uma leitura rasa ali rapidamente, eles são o divisor de águas da primeira metade da primeira carta de Pedro, para a segunda metade da primeira carta de Pedro. Pedro nos lembra de uma esperança, Pedro nos lembra quem nós somos, Pedro nos fala de como nós devemos ter a expectativa de vida nessa terra. Mas agora ele pega essa esperança viva que nós já ouvimos e ele começa a aprofundar esse diálogo, tornando ele vivo, tornando ele prático. E a partir dos versos 11 e 12, que nós vamos ler já, Pedro então ele vai trazer para nós uma reflexão. Se vivemos o novo, se temos uma esperança para um novo dia que se chama Cristo, e a partir dele vivemos uma novidade de vida, devemos então, na nossa existência, testemunhar esse novo que nós temos vivido em Cristo. Então eu quero ler com você, mas antes de eu ler, não solta não ainda não lá. Antes de eu ler, eu quero orar com você mais uma vez, porque a gente vai lendo particionado os textos, aí eu já oro e a gente já vai direto. Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão servindo aqui. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando, Deus, seja através do YouTube, seja através do Facebook, amigos, irmãos, visitantes online. Que essa palavra encontre corações, Deus, que estão buscando uma referência para como responder ou para como existir, Deus, no meio de um mundo tão maluco como nós temos vivido, um mundo tão doente, não só por conta das doenças que nos assustam, mas doente pela falta de um amor verdadeiro, doente pela falta de um direcionamento que seja equilibrado.
mas doente porque o pecado nos afastou de ti e carece desesperadamente de ser preenchido com a sua presença. Então, que o teu Espírito Santo me ajude, falando no meu coração, mas também clareando no coração dos meus irmãos, Deus, completando aquilo que precisa ser completado, que a tua palavra chegue e fale aos corações. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Você vai acompanhar comigo aí 1 Pedro 2, versos 11 e 12. Amados, é o que Pedro está dizendo, eu os advirto. E antes da gente seguir, eu quero chamar a atenção para essas duas palavras. Porque quem conhece Pedro, seja aqueles lá que estavam recebendo essa carta, os cristãos que foram dispersos por conta da perseguição religiosa, ou nós que estamos lendo hoje, ou você que está ouvindo aí através dessa live, Pedro, nós sabemos que ele era um apóstolo de Cristo. Ele foi selecionado entre os 12 para ser alguém que daria sequência às boas novas de Cristo Jesus. Ele era um líder da igreja. Aliás, é Pedro quem começa a pregação, onde há uma conversão de um número enorme de pessoas, e ali a igreja começa a existir, como essa igreja que nós conhecemos hoje. Então Pedro, ele olha para as pessoas, ele percebe que os seus ouvintes, aqueles para quem ele está endereçando a sua carta, poderiam ler a carta de alguém que de repente pudesse estar escrevendo num patamar mais acima. Alguém que talvez estivesse escrevendo sem a proximidade, a intimidade do convívio e do amor com aqueles irmãos. Então, quando Pedro escreve amados, Pedro está trazendo para perto os seus leitores. Pedro está trazendo para perto aqueles a quem ele estava endereçando a sua carta e dizendo: eu compactuo do que eu estou escrevendo. O que eu vou dizer para vocês não é algo que daqui de cima eu estou dizendo, mas é algo que no mesmo nível e junto com vocês eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus. Então ele diz, amado, ele está demonstrando cuidado, ele está demonstrando preocupação por aquilo que ele vai transmitir aos irmãos, ele está mostrando zelo. E ele diz, eu os advirto. Em algumas versões diz, eu os exorto. Em algumas versões ele diz, eu os oriento. Mas essas palavras na tradução no português, elas não chegam com mais profundidade naquilo que no original Pedro quis dizer. Porque quando está dizendo amados, ou seja, quando ele fala é com carinho que eu quero dizer o que eu vou dizer, quando ele fala é por amor que eu vou dizer o que eu vou dizer, ele está dizendo, na verdade, não advirto, mas ele está dizendo, eu quero suplicar-lhes intensamente. O que eu vou dizer agora é um clamor que vem do fundo da minha alma, que vem com força, como de repente a Manu que pede para a gente, o que eu vou dizer para vocês agora, por favorzinho, papai e mamãe, é o que ela faz, né? Ele está dizendo com toda súplica, com toda força, esse advirto significa isso. E o que é que em amor e com toda a sua súplica Pedro está dizendo? Como peregrinos e estrangeiros que são, ele então está suplicando, mantenham a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, ou no dia do juízo final, como alguns entendem, mas isso não tem a ver só com lá no final, mas com o nosso dia a dia. Por que nós voltamos nesse versículo, como eu disse? Porque além deles serem divisores de água, da primeira metade para a segunda metade, nós não podemos nos esquecer de algumas coisas que Pedro está relembrando nessa carta, mais uma vez, nesses versículos. Pedro está dizendo para nós, vocês não pertencem a esse lugar. Eu não sei se você é de Rio das Ostras, se você é do estado do Rio de Janeiro, não sei de onde você está assistindo, mas aonde você estiver, ou aqui na igreja como nós estamos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é, com tudo aquilo que nós podemos saborear dessa terra, que pode ser bom aos nossos olhos, ou até mesmo com tudo aquilo que nos faz sofrer, Pedro está lembrando as nossas almas, nós não pertencemos a esse lugar. Ele vai dizer, vocês são estrangeiros nesse lugar. Vocês estão de passagem, mas mais do que isso, Pedro está dizendo, vocês são embaixadores nessa terra. Não só não pertencem a esse lugar, como vocês, uma vez que visitam essa terra, precisam testemunhar de onde vocês são. A que rei vocês servem? É Paulo que vai dizer a Tito, Tito, seja você mesmo o exemplo, um líder que iria assumir uma igreja em Creta, lá em Tito 2, você pode conferir lá depois. Paulo vai dizer para Tito,
seja você mesmo o exemplo, para que quando falarem mal de você, se envergonhem por não terem o que falar de nós. Falar de nós é inevitável, falar de você é inevitável. Eu falava hoje com uma pessoa. O problema é, o que falam com legitimidade. Não se preocupe se as pessoas falam de você. Se preocupe se elas falam porque é verdade. Paulo está dizendo para Tito, seja você mesmo o exemplo. Mas Paulo também escreve para os romanos, e ele diz lá no capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo. Pastor, o que é mundo? Não é o globo terrestre. Mundo é exatamente a nossa geração. Já foi a dos nossos pais, dos nossos pais, mas a geração que nós vivemos hoje. Aquilo que aqueles que estão ao seu redor pensam que como ele deve ser na vida, pensam que como deve ser o governante, pensam que como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos e filhos com os pais, pensam como deve ser o relacionamento conjugal. Paulo está dizendo, não tome a forma dos pensamentos da sua geração, ou da cosmovisão, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. É ele que também vai dizer para a igreja de Colossenses, no capítulo 3, vocês que morreram com Cristo, ressuscitaram também com Ele. Então agora deixem de pensar nas coisas terrenas, mas pensem agora nas coisas do alto. Por que eu estou chamando a atenção a essas coisas? Porque nós devemos viver uma vida que lembre a cidadania celestial, ao invés de vivermos ou de se contentar em viver com uma vida que se pareça com as limitações de uma cidadania terrena. A sua vida, ela reflete de onde você pertence ou você é apenas mais um dos lugares onde você está inserido. Eu falei semana passada, passou 7 dias, eu não busquei, né? Eu não lembro o autor, é alguém conhecido que diz, floresça onde você está plantado. Como embaixadores de Cristo nesse lugar, Paulo vai escrever lá em Romanos, 2 Coríntios 5:20. Embaixador errar esse texto é fogo, né? Como embaixadores de Cristo nessa terra. Quais são os frutos que nós temos produzido nesse lugar? Nós vamos nos próximos dias falar sobre algumas coisas, já vou pontuar já, que são reflexões que diariamente nós precisamos fazer, que você precisa fazer sobre o que você tem testemunhado nos lugares onde Deus tem te colocado. Que você é mais um dessa terra, ou que você de fato vive uma esperança, me perdoe a redundância, viva. Que te lembra que você não tem contentamento por aquilo que é aqui terreno e que se perde, mas por aquilo que ninguém pode roubar mais, que é o final desse plano salvífico de Cristo, que é quando Ele vai voltar para nos buscar, nos levar para morar com Ele em glória. Mas Pedro está dizendo também nesse texto, se você puder voltar ao texto, não sei se você saiu, ele está dizendo nesse texto, quando ele suplica com todas as suas forças, como por favorzinho que eu coloquei, ele está dizendo, livrem-se ou tenham distância dos desejos carnais. Talvez você esteja ouvindo ou já leu esse texto e fale, não, eu já estou livre dos desejos carnais. Eu nunca adulterei, eu não penso em adulterar, esse não é o meu fraco. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia fala em alguns momentos sobre a luta da carne contra o Espírito. Paulo vai falar sobre isso, Pedro está falando sobre isso aqui, em Romanos Paulo fala, em Gálatas Paulo fala, e quando nós ouvimos ou quando nós lemos fugir dos desejos carnais que lutam contra a alma, que Pedro está dizendo, não é só as questões sexuais. Segundo Gálatas 5, dos versos 19 a 21, aquilo que Paulo vai chamar de obras da carne, antes de ele entregar o que é o fruto do Espírito, Paulo vai listar uma série de desejos carnais, entre eles imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, que tem corrompido a geração nesse tempo. Nós temos nos deixado de relacionar, nós temos deixado de conviver apaziguadamente, porque nós temos arrumado ídolos para nós como salvadores, que não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E quando esses ídolos eles vão se esvaindo, a gente vai indo embora com eles. E tudo que possa atravessar na frente, a gente começa a arrancar das nossas vidas. Paulo também vai dizer que a feitiçaria, que a hostilidade, ou uma vida mais dura, ou uma vida mais áspera, ele vai dizer que são as divisões. Quantos de nós deveríamos testemunhar na multidão dos que creem aquilo que de fato nós dizemos crer, mas as pessoas nos conhecem por aquilo que de fato não representa o que nós dizemos crer, que são as divisões, que são as rixas, que são as brigas. Paulo está dizendo, isso são desejos carnais, aquilo que Pedro está dizendo na sua carta também. Mas ele diz mais, inveja, orgia, bebedice, festas sem controle, uma vida desregrada, uma vida separada de Deus, uma vida que não demonstra regeneração
Uma vida que diz ser de Cristo. Lá em 99 nós cantávamos no Canta Rio: eu sou de Cristo. Isso não adianta de nada. Porque se na nossa vida nós não conseguimos fugir desses e mais outros itens, que são os desejos carnais que Pedro está falando aí no texto, nós estamos mais testemunhando uma vida que não é regenerada, ou que não parece ser regenerada, uma vida que continua separada de Deus, do que uma vida que ele vai dizer sejam santos, ou seja, sejam separados, porque nós agora fomos encontrados, nos rendemos ao Senhor e agora vivemos uma esperança viva por causa de Cristo, vivendo o novo por causa de Cristo. Pedro está dizendo então, ainda no texto, vivam de maneira exemplar. Pastor, isso não está no texto. Está, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Pedro está dizendo para nós, viver de maneira exemplar é se abstenham, se afastem dos desejos carnais que lutam contra a sua alma. Eu quero repetir para você. 1 Pedro 1, versículo 13, Pedro vai dizer, versículo 13 a 15, se eu não me engano, Pedro vai dizer, sejam santos, como aquele que me chamou assim é. Talvez você ouça e pense, pastor, eu tenho tantas falhas, na prática isso é tão difícil, eu vou te falar, não é difícil. Para de dizer que crê, mas na prática você é um infiel, você é um incrédulo. Porque o ser santo aqui, na palavra original, significa ser separado. Separado de quê, pastor? Da imoralidade sexual, da impureza, da sensualidade, da idolatria, da feitiçaria, da hostilidade, divisões, invejas, orgias, que são os desejos carnais que lutam diariamente contra a sua alma. Tiago vai dizer em Tiago 1, versículo 14, que não é Deus quem nos tenta, porque Deus não pode ser tentado, mas nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, que não acontece no estalar de dedos, mas como numa gravidez. Você vai, de mês a mês, ou de segundo a segundo, você vai gerando esse filho maldoso que é o pecado. E Tiago vai dizer até que chega ao ponto que você dá luz ao pecado. O pecado não acontece de sexta para segunda. Quando ele vem à tona, ou quando ele torna-se público, seja para você ou para alguns, ele já está sendo alimentado, misericórdia, Senhor, dentro de você há muito tempo. Pedro está dizendo, se afastem disso. Pastor, por que para viver o novo nós precisamos se afastar disso? Por duas razões. A primeira delas é que em Cristo nós assumimos uma outra cidadania. Eu acabei de ler para vocês agora, devemos viver uma vida que lembre a cidadania celestial, ao invés de simplesmente nos contentarmos em viver uma vida que se pareça com as limitações de uma cidadania terrena. Quando nós nos rendemos a Cristo, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, ele então nos faz nova criação, as coisas velhas se passam e a nossa cidadania, ou aquilo que acreditávamos ser a cidadania terrena, ela morre, ou ela deixa de nos dominar, porque agora nós recebemos. Deus, como nosso Pai, nos recebe como filho adotivo, nós passamos a ter um Pai e nós recebemos a cidadania celestial. Essa é a primeira razão para nós nos afastarmos de alguém que não tem ainda a cidadania celestial. Mas a segunda razão é o título da mensagem de hoje, que é por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Nós não devemos viver uma vida íntegra, uma vida que se abstenha dos desejos pecaminosos, porque a gente simplesmente quer estar bem na fita, porque Pedro está dizendo, porque o pastor disse, ou porque alguém está insistindo para você. Não, devemos viver uma vida íntegra, uma vida que de fato testemunhe de onde nós somos verdadeiramente, para que Cristo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, seja glorificado no nosso novo viver. Isso Cristo afirma lá em Mateus 5, versículo 16, no famoso Sermão da Montanha. Jesus vai dizer, brilhe a vossa luz. O que ele vai dizer? Brilhando a sua luz diante das pessoas de tal forma que ao verem o bom comportamento de vocês, elas deem glória ao Pai que está nos céus. As pessoas, Paulo vai dizer em Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, ou aqueles que ainda não foram rendidos a Cristo, ou que não se renderam a Jesus Cristo, eles aguardam ansiosamente ou com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Não é Jesus que as pessoas querem ver. Presta atenção para você não entender que isso como heresia. É óbvio que as pessoas precisam de Jesus. É óbvio que só Deus pode preencher o vazio dentro de nós, porque o pecado trouxe esse vazio para nós. Mas as pessoas, elas não querem, ou melhor, elas não vão ver o Jesus materializado de novo. Porque o Senhor tem enviado a mim e a você para vivermos um novo dia, uma nova vida cheia de esperança, uma esperança viva, de tal modo que as pessoas ao olharem para nós e verem as boas obras que nós temos praticado, então elas possam perceber que existe um Deus e possam
glorificar o Senhor através de uma vida bela, de uma vida que seja atrativa, de uma vida que seja digna de alguém que de fato se diz cristão. Não porque levanta uma bandeira, mas porque quando as pessoas olham para você, elas dizem: você se parece com Cristo. Que essa seja realmente a sua defesa, não os seus argumentos, mas a sua existência. Lembre-se daquilo que nós falamos semana passada, seja um ponto de interrogação e não de dúvidas. Que ao olhar para você, as pessoas possam querer saber de você, por que você reage da forma que você reage diante das coisas que acontecem ao nosso redor. E não com Cristo. Que essa seja realmente a sua defesa, não os seus argumentos, mas a sua existência. Lembre-se daquilo que nós falamos semana passada, seja um ponto de interrogação e não de dúvidas. Que ao olhar para você, as pessoas possam querer saber de você, por que você reage da forma que você reage diante das coisas que acontecem ao nosso redor. E não um ponto de dúvida, ou seja, será que é crente mesmo? Ele se diz cristão, será que é cristão mesmo? Ela se diz cristão, por quê? Segundo William Barclay, ele vai dizer que o melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. Em 2014 eu entreguei minha monografia no seminário, e isso tem sempre martelado na minha cabeça, e a maneira como eu enxergo a igreja. A igreja não é o Rodrigo, a igreja não é o Leandro, a igreja não é você sozinho individualmente. A igreja é o coletivo, mas o coletivo só existe por causa do Rodrigo, por causa do Leandro, por causa de você. E lá em 2014 a minha monografia, o título dela é Cristãos Genuínos, uma Igreja Verdadeira. Você quer defender a igreja? Você quer mostrar que de fato a igreja ela é fiel, ela é a noiva imaculada, ela é a noiva pura do Senhor? Para de ficar batendo naqueles que estão errantes. Para de ficar aí nas redes sociais batendo boca com quem você não merece ou quem não te deu direito para isso. Mas viva você como alguém que pertence a um reino que não é dessa terra. Chame outros para viver como você. Testemunhe de Jesus Cristo, para que as pessoas, ao falarem mal de você, se envergonhem por não terem o que falar de nós. É o que Paulo diz a Tito. Tito 2. Então nós vamos falar sobre uma vida exemplar por causa de Cristo. Nas próximas semanas, dentro dessa série, um novo dia. Porque agora Pedro está tornando prática essas questões. Então ele vai falar como é viver o novo. Nós começamos semana passada. Viva o novo. Como é viver o novo? Como é viver o novo diante das autoridades? Olha o tempo que nós temos vivido. Olha as questões que nós temos discutido através das redes sociais. O lado A, o lado B, o mocinho e o vilão, seja do gosto de quem for. E os cristãos, ao invés de estar se diferenciando, ao invés de serem sal e luz, são mais do mesmo nas redes sociais, batendo boca, falando palavrão, compartilhando um monte de coisa que não deviam, ao invés de serem luzeiros do Senhor. Então Pedro vai agora trazer questões práticas. Como é viver o novo, desse novo dia, dessa viva esperança, diante das autoridades constituídas, no ambiente de trabalho, dentro das nossas casas, no ambiente da família, no seio familiar e no corpo de Cristo, que é a igreja. E hoje nós vamos ver, se assim o Senhor nos permitir, se não houver dúvidas, porque se houver, por favor, escreva, o pessoal está aí pronto para dizer depois para mim, a gente trocar uma ideia, porque eu sei que essa palavra pode chegar com um filtro diferente para você hoje. Por isso eu orei no início para que o Espírito Santo venha limpar qualquer filtro errado da sua recepção dessa palavra, para que a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, você possa entender o que o nosso Cristo veio fazer por nós, para que como Ele nós possamos reagir às autoridades constituídas. E a palavra de hoje nós vamos focar exatamente nisso. Como é viver esse novo dia, desse novo tempo diante das autoridades constituídas. Eu quero ler com você 1 Pedro 13, 2, de 13 a 15. Que hora é isso? Eu sei que eu estou com o relógio, mas é pequenininho, eu não consigo ver. 5 para as 2, tá bom. Quando for umas 8h15, no máximo, se eu chegar até lá, você me dá um sinal. Por causa do Senhor, está aí na tela aí, né? Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades. Isso é Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo para a igreja do Senhor, não daquele tempo, é de agora. Você está ouvindo ao Senhor. A palavra de Deus, não é a minha. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, sejam o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem, pelas boas obras, igual Jesus falou, vocês calem os ignorantes
que os acusam facilmente. Falávamos aqui no DNA, né, Leandro? Qual é o legal de pegar sermões expositivos, que é o que nós temos feito nessa série, Um Novo Dia. Pegar versículo por versículo e você ir ali dissecando cada texto, cada palavra. Que não há como alguém dizer que a gente está arrumando o texto com pretexto para fazer heresia ou para dar cutucada em ninguém. Porque nós temos já 3, 4 domingos em 1 Pedro. Isso é a palavra de Deus, é na sequência que encontra às vezes os nossos corações, no momento em que nós nos encontramos também no nosso país, e por que não dizer no mundo. E a palavra de Deus quer nos levantar, ou suscitar perguntas na nossa mente, para que nós possamos pensar se o que nós temos vivido estão diante das autoridades constituídas. Deixa eu ser específico. Diante de tudo que nós temos vivenciado, seja aqueles que são a favor do presidente ou do governante do nosso Estado, ou aqueles que são contrários, e até aí não há erro. Mas a pergunta, diante do texto que nós acabamos de ler, as perguntas não nascem na nossa mente para a gente ir para o texto. Lemos o texto e ele nos traz as perguntas para encontrarmos as respostas que nós precisamos. É essa a prática correta da leitura da Bíblia. A pergunta é: qual deve ser a postura do cristão diante das autoridades constituídas? É a adoração incondicional, como temos visto muitos cristãos fazendo ao Bolsonaro, aos governantes do Rio, ou a outros governadores de outros estados, ou até mesmo em outros países. É guerra porque não concorda, como nós temos visto muitos cristãos fazendo, porque não concordam com as ações também do nosso presidente, do nosso governador. Qual deve ser a postura de um cristão diante das autoridades? É tratar de forma diferenciada? Chega alguém na sua casa e você trata como mais um. Mas chega uma autoridade, seja ela um vereador, seja ela um deputado, seja ela um prefeito, governador, ou quem sabe um presidente, e você trata com todas as pompas, como o Tiago vai dizer na sua carta, não tratar as pessoas que são aparentemente de um maior escalão, de um nível diferenciado, mas Tiago vai dizer: trate todos como iguais. Será que é assim que nós devemos tratar as autoridades constituídas? Duas coisas eu quero que ele saia daqui hoje, para você ficar com isso na tua cabeça te incomodando, nesse texto que nós lemos, e não sou eu que estou dizendo, mas está no texto. Vivendo novo por causa do Senhor. A primeira delas é como nós devemos nos posicionar como cristãos diante das autoridades constituídas, se submetendo, se sujeitando. É o que o texto está dizendo, é o que Pedro está dizendo. Pastor, o que é se sujeitar? Se sujeitar não é aceitar tudo como você entende. É a mesma coisa que quando nós falamos sobre a mulher se sujeitar ao seu marido, ou ser submissa ao seu marido, e nós entendemos como aceitar tudo. Não. Por outro lado, se sujeitar também, ou não ser isso, também não é você fazer guerra. Se sujeitar, como o texto está nos dizendo, por causa do Senhor e por amor ao Senhor, independente de qualquer coisa, por causa de Cristo, é se colocar em oração por essa autoridade, seja ela quem for. Talvez pode ser a autoridade do seu trabalho, vamos falar sobre isso semana que vem. Mas independente de quem é e o que ela esteja fazendo, se sujeitar, é antes de ir para a rede social e colocar o que você pensa. Antes de ir para a rede social é porque alguém que você amava muito compartilhou algo de alguém que é um líder, seja no governo federal, no estadual, municipal, e você não concorda, e você deletar essa pessoa do Facebook, ou do Instagram, ou seja, de onde for. É antes de qualquer posicionamento, é você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor pela vida desse governante. Orar a Deus para que ele tenha paz. Clamar ao Senhor para que ele ouça a voz do Espírito por meio de alguém que esteja perto dele. Ou quem sabe seja você que esteja perto para trazer as palavras de vida, para que ele possa legislar e governar para aquele povo, seja onde for, de fato prudente. De uma forma que seja equilibrada. De uma forma que de fato nós temos orado e clamado ao Senhor para que aconteça. Pastor, como é que é isso? Paulo diz a Timóteo, outro líder que está assumindo uma outra igreja, ainda um jovem, lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, ele diz: em primeiro lugar, é alguém que está chegando numa cidade, é Timóteo, um garoto novo, para assumir uma igreja. Naquela época a igreja tinha participação. E Paulo está dizendo, em primeiro lugar, o que você tem que ter em mente é: peça que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas são todas as pessoas. Mas Paulo ele é mais contundente, ele segue dizendo: façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades. Quantas vezes na semana, ou melhor, qual é a proporção na semana que você compartilha algum assunto a favor ou contra, seja qual for o governante do nosso país,
você tem dobrado o seu joelho para orar a respeito desse governante? Como nós devemos nos posicionar como alguém que tem vivido novo por causa de Cristo, não por causa de Pedro, não por causa de nós, diante das autoridades constituídas? Olha o que Jeremias vai dizer em Jeremias 29, o povo estava cativo, o povo foi levado preso pelos babilônios, o povo de Israel, e durante um tempo eles achavam que isso foi castigo ou foi vingança. Quando eles recebem uma carta de um profeta chamado Jeremias, que fala ao povo em nome de Deus, e a carta que Deus manda para o povo eu é quem enviei vocês para ir. No início muitas pessoas pensavam que a pandemia, que hoje quase não se fala mais, ou a epidemia no nosso país, ela foi algo fruto de várias coisas. Pense o que você quiser pensar, mas uma coisa que você não pode deixar de mensurar é se isso não tem a ver diretamente com a propósito de Deus para as nossas vidas, com a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O porquê, cabe a mim você orar e aguardar no Senhor, como nós vimos lá na série Desenvolva Sua Fé, com o Abacuque, que ficar ali de sentinela aguardando ver o que o Senhor vai dizer para nós. Mas nós não podemos nos furtar de pensar que isso tem ligação direta com a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus diz para aquele povo lá em Jeremias 29, eu é quem enviei vocês para ir. E quando o povo estava rebelde, porque estava cativo, estava preso pelos babilônios, quando eles não queriam se relacionar, quando eles só queriam reclamar, porque aqueles que governavam aquele lugar só faziam coisas ruins, a mensagem de Deus para o povo que chega para eles em Jeremias 29, 7 presta atenção, procurem o bem-estar da cidade para onde eu os enviei e orem por ela ao Senhor, porque o bem de vocês depende do bem-estar dessa cidade. Você quer o bem de Vidas Ostras? Comece a orar por Vidas Ostras. Você quer o bem do nosso estado, do Rio de Janeiro, do estado onde você está, da cidade onde você está? Comece a dobrar o seu joelho e clamar pela sua localidade, pelos seus governantes, pelos vereadores, pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Comece a clamar. Em algumas versões, uma palavra que alguns traduzem de maneira errada, ou só gostam de interpretar de uma forma, talvez te traga mais para perto. Em algumas versões diz que a sua prosperidade dependerá da prosperidade dessa localidade. Então, ao invés de você se rebelar contra os seus governantes, eu ainda não cheguei no ponto se você concorda ou não com o que ele faz. Não é isso que eu estou dizendo. Para você concordar é aceitar tudo goela abaixo. Mas ao invés de você se posicionar e comprar briga a torta e direito com todo mundo, clame a Deus pela vida dos nossos governantes. Clame a Deus pela vida da nossa cidade. Clame a Deus pela vida do nosso país, da nossa nação. Ore mais, fale menos, se posicione mais de joelhos e menos nas redes sociais. Talvez você entrar para compartilhar mais graça. Seja mais engraçado, compartilhe mais de graça do Senhor do que de repente mais uma opinião, de um fundamento político que você tenha, ou de uma visão, de uma ideologia política que você tenha, para combater ou refutar aquilo que você não concorda. Seja um cristão, que através das suas boas obras as pessoas possam ver Jesus e glorificá-lo lá nos céus. Essa é a primeira coisa. Você deve se sujeitar em oração. Pastor, o que acontece quando eu vou me sujeitar em oração? Vem o segundo posicionamento, faça o bem. Não é isso que Pedro disse lá no início? Ele diz, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória. Faça o bem, é o que Jesus disse lá, e eu já li para vocês em Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz, para que diante das suas boas práticas, boas obras, ou daquilo que você tem sido exemplar no novo, vivendo no novo, as pessoas possam glorificar o Pai. Temos uma pergunta então, para fazermos o bem e nos sujeitarmos às autoridades em oração, clamando a Deus pela vida delas. A pergunta é, quem deve fazer o bem? Porque fazer o bem é fazer o bem. De quem é o papel de fazer o bem? Se você confessa a Jesus e você entende que Ele é o Salvador da sua vida, o papel de fazer o bem é o seu, e não do governo. Veja o que Pedro está dizendo no texto, lá, se você puder soltar aí, ele está dizendo, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por eles, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. O problema é que a igreja tem se calado, eu e você temos nos calado diante de situações que nós temos enfrentado, e deixado cada vez mais os governantes tentarem fazer o bem. É errado? Não.
mas essa é uma prerrogativa daqueles que são cartas vivas, como Paulo vai dizer. Daqueles que são discípulos, e não primeiro cristãos, mas porque são discípulos e não são reconhecidos como cristãos, porque fazem o bem. Aliás, o Evangelho, que muita gente pensa que é fazer ações sociais, que é só espalhar um amor que tudo pode, o Evangelho dá conta de uma boa notícia. Ainda que pareça raso, no literal é a excelente notícia. A palavra evangelium era uma palavra que ela era expressada quando tropas iam se combater, tropas rivais, nações iriam guerrear, e nós não tínhamos como fazer uma transmissão ao vivo como essa, ou alguém para mandar um WhatsApp, ou um pombo na época não chegaria tão rápido. Alguém era o famoso molecular do formigão, né? Havia um garotão lá, um moleque lá, que ele voltava da guerra para avisar as esposas, para avisar a cidade: olha, nós ganhamos, nós perdemos. E quando ele chegava no lugar para trazer a notícia que nós ganhamos, ele dizia Evangelion, ou seja, eu tenho boas novas, eu tenho boas notícias. Por quê? Porque eles sabiam que a má notícia estava acontecendo. E aí eu quero dizer algo para você: só existe boa notícia nas nossas vidas quando nós temos a completa e clara percepção de que nós estamos vivendo a má notícia. Quando Isaías vai profetizar sobre o menino que nasceria e que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, ele vai dizer muito antes que a terra, a cidade que habitava em escuridão, em grandes trevas, viu uma maravilhosa luz. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí ele chega em Mateus 5,16, glória a Deus, ele vai dizer: vocês sejam sal e luz, portanto brilhem a sua luz diante dos homens. Os homens estão vivendo numa tremenda escuridão. Para que serve a luz, gente? A luz serve para clarear, pastor, sim. Para o Joaquim é uma salvação. Mas no escuro nós não vemos as nossas imperfeições. No escuro nós não vemos as nossas manchas, as nossas sujeiras. No escuro, alguém talvez que te olha não sabe se você está nu, se você está mal vestido, se você está chorando ou se você está sorrindo. Mas quando há luz, aquilo que era breu vem à tona. A má notícia faz sentido, ou melhor, a má notícia se torna clara e a percepção da boa nova então começa a fazer sentido para as nossas vidas. Pedro está dizendo: nós devemos ser ou viver o novo, fazendo o bem, sendo a resposta para os nossos governantes e para a nossa cidade. Como que os nossos líderes farão bem se eles não perceberem que vivem o mal? Eu e você, a Igreja de Cristo, ela foi chamada para caminhar lado a lado com os nossos governantes, seja orando, seja estando próximo, não confundindo política com religião, mas abençoando. Aliás, ser abençoado é ser alguém que abençoa, e não alguém que tem, mas é alguém que dá. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6, versículo 9: não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. O sábio vai dizer lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Agora vem Paulo e está dizendo: se nós não desistirmos, no tempo certo, nós vamos colher, perdão da redundância, uma boa colheita. Você quer ver a sua cidade mudar? Você quer ver o seu governante mudar? Pastor, aquele ali nem Jesus salva. Para de ser boca de Satanás e começa a orar pela vida do nosso governante. Ainda que ele não seja do seu partido, ainda que ele não compactue da visão que você tem política, ainda que ele não faça política como você faria se estivesse no lugar dele, ore. Não se canse de orar, não se canse de clamar, porque no tempo oportuno, e pode não ser na sua existência, e até que Jesus volte, pode ser na geração da geração da geração depois do seu filho, ainda assim nós colheremos algo que nos nossos corações Jesus colocou e começou a ser regado, começou a ser plantado. Presta atenção, eu e você, como cristãos que foram chamados a se sujeitar a toda a autoridade constituída, não concordando com tudo. Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Há na Bíblia um consenso geral na sua mensagem, naquilo que ela revela para nós,
de quando nós, de fato, devemos nos rebelar, e aí é rebelar mesmo com a autoridade, seja ela próxima de nós, seja um governante, quando essa autoridade nos leva a fazer algo que venha ferir a nossa essência, a nossa fé cristã, ou seja, que nos leve a pecar contra aquele que nos salvou, contra aquele que se entregou por nós. Do contrário, é o próprio Deus que está dizendo que por causa de Jesus Cristo, vivam o novo, se sujeitando às autoridades, ainda que, pastor, mas está difícil, faça aquilo que você sabe. Aliás, Pedro vai dizer, Tiago, aquele que sabe o que deve fazer, não faz, esse comete pecado. Se você sabe qual é a maneira que você deve se posicionar, se sujeitando e fazendo bem diante das autoridades, nesse tempo em que nós temos vivido e não faz, Tiago e toda a palavra de Deus está dizendo para nós, estamos em pecado e não temos vivido o novo dessa viva esperança que nós temos do Senhor. Mas preste atenção, nada será tão impactante na vida do cristão e onde ele vive, quanto orar e fazer o bem. Pois fazendo assim, você será muito grande. Não cedo. Olha aí, Rose Nascimento, gosto do sabão. Gostei. Nada será tão impactante na vida do cristão e onde ele vive, quanto orar e fazer o bem. Pois fazendo assim, por causa de Cristo, além de viver o novo, silenciarão aqueles que falam contra o cristianismo através da prática de suas boas obras. Fale menos, haja mais, se posicione mais. Porém, Pedro vai mais além. Ele no versículo 16, ele vai dizer, vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Tem gente que confunde a liberdade, né? Paulo vai escrever aos Gálatas também, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer, não confunda a sua liberdade para dar lugar à carne. Pedro está dizendo, somos livres da escravidão do pecado, porque agora nós somos escravos de Deus. Por isso ele diz, não use da sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Pastor, como é que eu faço o bem sem fazer o mal? Simples, você ora pelos seus governantes, você faz o bem para as pessoas, mas você não é fiel, por exemplo, na sua declaração de imposto de renda, que nós vamos terminar agora dia 30 de junho. Você não é fiel, de repente, no seu controle financeiro com a sua família, com o seu cônjuge. Você não é fiel nos seus relacionamentos, naquilo que você expressa para as pessoas que têm dito te amar e que têm se entregado por você. Como escravo de Deus, como servo de Jesus Cristo, não dê lugar à sua liberdade com desculpa para fazer o mal. Viva genuinamente, cristãos genuínos, uma igreja verdadeira. Viva a novidade de vida por causa de Cristo Jesus. E Pedro encerra essa parte do versículo 17 com um resumo. Não só de como nos posicionarmos diante das autoridades, mas para aquilo que nós vamos falar a partir de semana que vem também. Família, trabalho, família, igreja. Versículo 17. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Para você que ouviu até agora e pensou assim, pastor, ainda não desceu me sujeitar a uma autoridade, a um governante, seja ele quem for, porque eu não concordo com como ele pensa, Pedro dá uma cutucada de leve dos governantes. Porque quem está escrevendo é aquele que está vendo os cristãos serem perseguidos por Nero para atacar fogo nos cristãos. É aquele que mais tarde, dali a 5 anos, seria perseguido e seria crucificado. E não quis ser crucificado como Cristo, porque achou que não era digno. Cantamos isso, a gente canta. Não, a bispa que ministra lá, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro ele agora vai dizer para nós, cutucando um pouquinho o rei, respeitem a todos, respeitem o rei. Pastor, como é que é isso? Podemos chamar de 4 mandamentos que Pedro resume para nós. Primeiro, respeitem a todos. Pare de tratar as pessoas como alguém que pode te ajudar. Obrigado. Como alguém que pode te ajudar a conseguir alguma coisa. Pare de olhar para as pessoas como mais um. Pare de olhar para as pessoas como coisas. Comece a praticar o amor ao próximo, que é fruto do amor a Deus. Comece a colocar a sua empatia em prática. Comece a olhar mais nos olhos e falar menos corrido, como eu pregando. Comece a se sensibilizar mais com a dor do outro. Comece a verdadeiramente amar. O amor ágape ao ponto de se doar ao outro.
ao ponto de se colocar no lugar do outro, e não apenas tratá-lo com segundas intenções. É o que Pedro está dizendo: respeite a todos, mas ele diz: e nós de casa, ame os seus irmãos. Eu gosto do texto de 1 João 4, versos 11 e 12, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Eu falei agora no início da mensagem que as pessoas não vão ver Jesus. Jesus não vai se materializar para chegar e dizer: oi, prazer, Vanessa, eu sou Jesus e eu morri com você há 2000 anos. Não! Somos nós. E João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. E ele vai seguir dizendo que a maneira como nós nos amamos, a maneira como nós nos relacionamos, é o que vai fazer com que as pessoas entendam: há um Deus verdadeiro. É real esse Deus que eles creem, que eles vivem por causa de Jesus. Então Pedro está dizendo: ame os nossos irmãos. A palavra aí, amar, de novo, é amor, que é se doar. É lá, 1 João 3,18 e não João 3,16 e não João 3,16. 1 João 3,16 vai falar que assim como Cristo, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas nós às vezes temos muitas relações por interesse, muitas vezes nós somos conhecidos, as nossas igrejas são conhecidas pelas divisões, pelas brigas, pelas divisões de classe. Quando Pedro está dizendo: ame aos nossos irmãos, talvez lembrando lá o Salmo 133, versículo 1, que diz: ó quão bom, agradável, suave é que os irmãos vivam em união. Ele segue dizendo: temam a Deus. O sábio vai dizer lá, Provérbios 1, versículo 17, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez Pedro está entendendo essa compilação que ele fez, está dizendo: a pedra que vai ali alicerçar a sua sabedoria, ou o seu caminhar com sabedoria, é o temor ao Senhor, é a reverência ao Senhor, em todo o tempo. O que vai levar a outros também a temerem ao Senhor. Tem muita gente, tem muito crente temendo a homens, tem muita crente temendo a doenças, tem muita crente temendo a crises que não chegaram, mas que podem chegar. Quando Pedro está lembrando: temam a Deus. E ele diz: respeitem ao rei, ou, como eu coloquei aqui, aos governantes. Se vocês quiserem vir, já pode vir. A gente vai encerrar aqui. A palavra que Pedro usa aqui para respeitem ao rei, porque em algumas versões, se você quiser checar, em algumas versões diz: e honrem ao rei. Mas a palavra usada é a mesma que ele usa no início do versículo 17. Tratem todos com respeito. E como na versão que nós estamos compartilhando aí, respeitem mais uma vez. O que é esse cutucar que Pedro dá aos governantes? É que aquele que acha que porque assume uma posição, seja de prefeito, de vereador, de deputado, de presidente, deve ser tratado como tal, como alguém que está acima, Pedro está dizendo: calma, a gente é crente, a gente serve ao Senhor, a gente caminha como Cristo e faz por causa de Cristo, mas nós não somos trouxas, nós não somos bobos. Porque a nossa adoração e temor é somente a Deus. O nosso diferencial, o nosso tratamento diferenciado é somente a Deus. Mas aos nossos governantes, nós trataremos como nós vamos tratar os nossos semelhantes, os nossos iguais. Sem desonrar e sem honrar demais. Mas com respeito. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração através dessa palavra, mas viver o novo não é porque você quer viver uma novidade de vida, da sua maneira, mas é porque Cristo, Ele morreu na cruz, para que a novidade de vida que Ele tinha para nós, você pudesse viver. E nessa novidade de vida é até que Ele volte, e desde que eles não nos levem a pecar contra Deus, respeitem a toda autoridade constituída, orando, clamando a Deus pela paz, clamando a Deus pela sabedoria, apesar de você e daquilo que Ele pense. E em todo o tempo, não se cansando de fazer o bem, para que no tempo oportuno, se não desistirmos, possamos ver os frutos dessa grande colheita, que em Cristo, e por causa de Cristo, vivendo o novo, nós vamos perceber